pode se assentar. Olá, crianças. Vamos orar? As que restaram, das que subiram, né? Ah, tua amiga aí, é. Olha o Theo. Tudo. Oi, Elisa. Tudo bem? Oi. Tem uma moça nova ali. Como vai? Tá com vergonha? Tudo bom, Helena? Como tá sua irmãzinha? Bem? Ah, que bom. Criançada, vamos orar? Sim? Quer orar, Theo? Quer? Vou arrumar o microfone para você. O cara já começa cedo, né? Já está investindo para substituir o pai aqui no louvor, né? Quando... Amém. Começa assim mesmo, viu? Primeiro pega o microfone. Né? Amém. Ó, tá vendo? Quem mais quer orar? Não? Não? Tá orado então? Quer? Então vamos. Eu sou obrigado a minha mãe pro meu pai, amém. Amém. Que bem. Ó, a gente tem uma visitante ali, ela não veio aqui, mas a gente pode cantar uma música assim para ela, não pode? Assim mesmo? O que vocês acham? Pode ser? Qual que é o nome da visitante? Isabela. Oi, Isabela. A gente vai... Hã? Não? Já teve aqui? Já? Ah, então deixa a música para outra vez. Mas vamos cantar assim mesmo, então. Vamos cantar a música para Isabela? Pode ser? Lembra qual que é a música? Quem se lembra? Lembra? Então fica o microfone, então você vai puxar então, tá? Ajuda aí, Pedro. 1, 2, 3. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Em Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Amém. Descoberta de talentos aqui, né? Deus abençoe vocês, podem subir. Hoje o pastor não vai falar com vocês porque eu tenho que economizar minha voz aqui. Senão a gente não chega até o final. Podem subir com as professoras. Ó, vai filha. Olha lá, ó. Mamãe tá indo lá, ó. Pode ir. Os visitantes adultos, no final a gente canta a música. Tô brincando, né? Meus irmãos, abram comigo as suas Bíblias lá em Efésios. Nós estamos caminhando para o final da nossa série de exposições aos Efésios, a carta de Paulo aos Efésios. Hoje nós vamos ler dos versículos 14 até o versículo 24. Efésios, capítulo 6, versículos 14 até o versículo 24. A gente vai terminar hoje? Não. Já eu explico para vocês, tá bom? Apesar de terminar a carta em si, né, eu já explico para vocês ali o porquê nós não vamos finalizar essa série hoje. E nós oramos mais uma vez, então. Pai de bondade e misericórdia, obrigado em nome de Jesus por tudo aquilo que nós já experimentamos da Tua parte, por essa comunhão preciosa que nós temos, pela oportunidade de chegar nas casas dos nossos irmãos que não podem estar conosco aqui essa noite,
e alcançar também a casa daqueles que ainda não conhecem o Teu Evangelho, Pai. Obrigado em nome de Jesus. Louvamos ao Senhor também pelos cânticos que foram escolhidos pelos nossos irmãos, preparando os nossos corações durante esse tempo de adoração. E obrigado agora também por Tua palavra que vai ser lida, que vai ser exposta e que vai ser aplicada debaixo da autoridade do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Diz assim a palavra de Deus, Efésios capítulo 6, versículos 14 até o 24. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, quero contar para vocês uma experiência. Me lembro ainda de forma muito nítida quando eu estava aprendendo a pilotar a minha moto. Né? Isso já faz um tempo, mas ainda eu me lembro. E o meu amigo que estava me ensinando, ao final da lição, né, daquelas aulas que ele me deu ali, né, preparatórias, ele disse o seguinte: essa agora é a última lição. Preste muita atenção. O dia que você achar que você está bom, você vai cair. Na hora, sinceramente, eu não entendi muito bem, né, o teor daquele conselho, mas quando eu levei o meu primeiro tombo, eu lembrei daquela lição preciosa que eu não guardei comigo. Eu achava que eu estava bom. Eu achava que eu era ali como que chama aquele cara das motos lá, o Valentino Rossi, né? Eu achava que estava bom, e por achar que estava bom, eu negligenciei os cuidados necessários que envolve aquilo que eu estava fazendo. E aqui, veja bem, nós poderíamos elencar uma série de situações em nossas vidas que, por negligência, né, achando que somos bons, nós também caímos. Uma delas, é isso que nós começamos a falar semana passada, é a batalha espiritual. Por acharmos que somos bons, nós negligenciamos os cuidados necessários com relação à batalha espiritual. Na última semana, então, nós nos conscientizamos, né, nos concentramos em conscientizar-nos da existência dessa batalha, justamente para não acharmos que vida cristã é uma colônia de férias. Entrei para a igreja, glória a Deus, aleluia, estou numa colônia de férias. Não, não é bem assim. Então nós trabalhamos nesse sentido a semana passada em conscientizar-nos da realidade disso, porque muitos de nós caímos justamente porque nós achamos que isso não existe, achamos que isso é coisa de Hollywood, achamos que isso é coisa de filme, de terror, e por negligenciarmos os cuidados necessários com essa batalha, muitos de nós caímos. Mas como bem disse o apóstolo Pedro na sua primeira carta, trazendo um alerta também sobre a ação de Satanás, ele diz assim,
sede sóbrios e vigilantes. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, olha que interessante, Pedro nos chama à sobriedade. Sobriedade nós sabemos que é o contrário de alguém que está entorpecido, né, dos seus sentidos, por qualquer que seja a substância. E quando a pessoa está entorpecida, ela não está sóbria. Ela não se atenta para a realidade à sua volta. Então Pedro está nos chamando justamente por isso, né? Nos chamando à sobriedade. Estejam atentos, não brinquem, porque há muitas pessoas, ele vai dizer, espalhadas pelo mundo, né, que compartilham esses sofrimentos que nós temos. Por quê? Justamente porque não se atentam para o leão que ruge, que anda em derredor procurando alguém para, né, devorar. Mas nós falamos aqui também sobre a natureza dessa batalha, que não é contra a carne e o sangue, ou seja, nós não lutamos contra pessoas. Não é isso. E às vezes a gente gasta tanto tempo e energia lutando contra pessoas. Principalmente em redes sociais, existem muitos debates que acabam gastando muito tempo e energia, justamente porque não entende a natureza da batalha. Ela não é carnal, né? Ela é espiritual. Ela é contra os poderes do mal, contra Satanás e os seus agentes, que buscam tirar a nossa paz, que buscam destruir as famílias, que buscam dividir a igreja de Jesus. Sim, ele pode usar pessoas para isso? Sim. Mas a nossa luta não é contra a pessoa que é usada por ele, mas sim contra ele, que age atrás das pessoas. Eu gosto sempre de lembrar daquela metáfora, usar como metáfora, aquelas touradas. Sabe? Eu fico coitado do boi, né? O boi ele sofre demais, porque ele fica ali dando chifrada na bandeira. Se ele fosse um pouco mais esperto, ele dá uma chifrada no toureiro, né? E às vezes o diabo usa uns desabençoados para tirar a nossa paz e a gente vai no desabençoado. Quando a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é contra, né, os principados e potestades. Nós vimos isso semana passada. A natureza dessa batalha não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os poderes, né, malignos, né, de Satanás. Por isso nós enfatizamos a necessidade de nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, para a gente conseguir resistir o dia mau, que virá. Sem dúvida alguma, virá. Sem dúvida alguma nós teremos dias difíceis nas nossas vidas. Inclusive, vocês hão de concordar comigo, existem pessoas que nos impressionam, porque às vezes ela não tem um dia mau, ela tem uma vida cheia de lutas. Sejam lutas físicas, né, com enfermidades físicas, emocionais, problemas familiares, problemas financeiros, mas surpreendentemente elas permanecem firmes, inabaláveis. Por quê? Porque elas se fortalecem no Senhor durante essa batalha delas. Enquanto tem algumas pessoas que passam por um resfriado e acham que acabou o mundo. Por quê? Porque depende exclusivamente de si mesmo. Depende exclusivamente, né, da sua própria força. Essa é a grande diferença. Portanto, hoje nós vamos nos concentrar nos versículos 14 a 20, onde Paulo repete novamente, deixa sua Bíblia aberta aí, a ordem para nos permanecermos firmes, e em seguida ele vai mostrar ali as peças que compõem essa armadura de Deus que nós devemos nos revestir se quisermos permanecer firmes na batalha. Quer você acredite ou não, existe uma batalha. E é bom você acreditar e se conscientizar, para quê? Para você se prevenir, para você usar as armas corretas. Né? A ideia aqui é que em Cristo nós somos providos de uma armadura completa.
Nós temos um cinto, uma couraça, nós temos calçados, nós temos o escudo, um capacete e uma espada. Em Cristo nós temos. Em seguida, os versículos 18 a 20, nós temos um chamado à oração, porque a oração ela é essencial no processo de nos prepararmos para a batalha. Ela não é, veremos aqui, um acessório à parte. Ela é algo que deve estar acontecendo durante todo esse momento em que nós nos revestimos dessa armadura. Às vezes nós temos até que orar para que essa couraça sirva na gente. Né? Senhor, que esse calçado que eu estou colocando meus pés aqui na preparação do Evangelho, que ele sirva, que ele não faça doer os meus pés. Mas a gente precisa orar constantemente. Né? O cristão, enquanto ele se prepara para a batalha, ele precisa se permanecer firme, inclusive por meio da oração. Que horas? Quanto tempo? Nós veremos aqui. A todo tempo, a todo momento. E aí Paulo termina ali, a partir do versículo 21, termina essa carta com algumas informações a seu respeito sobre a sua situação, justamente para consolar esses irmãos a quem ele está escrevendo. Estou mandando algumas informações também para vocês saberem como está a minha situação e vocês sejam consolados. Isso está nos versículos 21 e 22, porque ele envia a carta aqui através desse irmão chamado Tíquico. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vulo enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Esse Tíquico, quem está acompanhando a nossa série de estudos ali em Atos, vai se lembrar que ele esteve com Paulo durante o tempo que Paulo esteve na cidade de Éfeso. E provavelmente foi ele quem redigiu essa carta e serviu como o portador dessa carta. Né? Naquele contexto havia um ofício chamado de amanuense. Quem que era o amanuense? O amanuense era alguém que ele era especializado em escrever. Né? A pessoa tinha que ser muito econômica. Né? Vocês sabem que a Bíblia ela não tinha ponto, vírgula, as letras eram escritas todas em letras maiúsculas, justamente para quê? Aproveitar mesmo o espaço. Né? Era muito caro escrever uma carta naquele contexto. Hoje a gente tem, né, uma facilidade muito grande de escrever, seja em papel ou via digital, mas naquele contexto escrever uma carta não era algo muito simples, não. Inclusive você tinha pessoas profissionais para fazer isso. Eram os amanuenses. E então é possível que esse Tíquico seja quem escreveu a carta e serviu também como um portador. Levou lá de Roma até a cidade de Éfeso. Por último, nos versículos 23 e 24, a gente tem essa bênção característica de Paulo em suas cartas. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou finalizando esses últimos versículos porque a gente não vai retomar eles mais. A gente vai voltar agora ali, a partir do versículo 14, para a gente trabalhar os elementos da armadura e a oração. E veja bem, apesar de ser o final da carta, como eu disse, eu não vou terminar a nossa série de mensagens hoje. Por quê? Assim como nós iniciamos a série de mensagens, a carta de Paulo aos Efésios, lá no livro de Atos, Atos capítulo 19, que descreve o momento que Paulo chega nessa cidade, né, nós começamos ali. Nós vamos encerrar a semana que vem com Atos capítulo 20, que mostra Paulo se despedindo dessa igreja, a igreja de Éfeso, né, especialmente a liderança da igreja de Éfeso, a liderança que ele tinha formado. Ele ficou 3 anos ali. Depois ele vai se despedir dos líderes que foram formados ali nessa igreja. Então a gente começou em Atos, foi para Efésios, né, percorreu aqui, e vai voltar para Atos dos Apóstolos com a despedida de Paulo dessa igreja aqui. Então nós vamos despedir da carta aos Efésios, assim como Paulo despediu dessa igreja, lá em Atos capítulo 20. Nós iniciamos como Paulo
tendo iniciado ali naquela cidade. Ele chegou ali em Éfeso, Atos 19, e ele sai em Atos capítulo 20. Então a gente vai seguir essa trajetória aqui, tá bom? Mas vamos lá então para a armadura de Deus aí dos versículos 14 a 17. E aqui eu quero que você faça um exercício de imaginação comigo. Imagine comigo a cena. Paulo está preso em Roma por pregar o evangelho. A condenação dele é essa, né? É um crime de opinião. Ele pregou o evangelho, ele foi para a cadeia. Primeiro ele foi para Jerusalém, depois foi para Cesareia, de Cesareia ele foi para Roma. Então ele está preso por pregar o evangelho. Apesar de não ser surpresa, porque a gente verá lá semana que vem, em Atos capítulo 20, ele já falou, olha, eu estou indo para Jerusalém, não sei o que me espera, a não ser aquilo que o Espírito Santo já tem me revelado, né, que eu vou ser preso, cadeias me esperam. Então não era uma surpresa para quem pregava o evangelho naquele contexto. Como não é uma surpresa para nós, não deveria ser, que pregamos o evangelho hoje e que às vezes não temos tanta aceitação. Não precisa ficar surpreso quando alguém bater a porta na sua cara. Me lembro uma vez que fazia visita no hospital lá em Minas e cheguei muito gentilmente, né, com esse sorriso espontâneo, abri a porta, oi, né, me apresentei, eu sou voluntário religioso ali, e o cara estava lá na cama, né, todo ali esfarrapado, e ele falou assim, não, obrigado, não quero não. Aí eu cheguei, estava brincando, né, eu continuei, não, estou falando sério, eu não quero. Eu entendi, né, porque existe isso. Né, assim como não era uma surpresa para Paulo estar preso, não é uma surpresa para nós pregarmos o evangelho e as pessoas fecharem a porta ou dizerem, sobre isso te falamos outra hora. Vamos falar sobre política, ciência, qualquer outra coisa. Menos futebol, né? Futebol é mais legal. Né? Sobre isso nós falamos outra hora. Apesar de não ser uma surpresa, ainda assim era um incômodo. Só que Paulo tinha consciência de que ele estava preso, mas a palavra nunca estava presa. Se você ler a carta de Paulo aos Filipenses, vai ver que durante a prisão dele, ele evangelizou toda a guarda pretoriana. O Império Romano mal sabia que eles estavam trazendo para dentro do Império o cavalo de Troia. Por quê? Você coloca o Paulo na prisão, 2 guardas vigiando ele, não é? De turno, né? Troca 3 turnos. Chega 2, Paulo prega o evangelho. Chega mais 2, Paulo prega o evangelho. Chega mais 2, Paulo prega o evangelho. Dali uma semana, toda a guarda pretoriana está sendo evangelizada. Então ele entende, sim, ele está preso, mas a palavra nunca está presa. E aí ele tem diante de si 2 soldados vigiando ele 24 horas, enquanto ele escreve, enquanto ele dita essa carta aqui para a cidade de Éfeso, finalizando com esse tema da batalha espiritual do cristão. Então não lhe resta dúvida de que a comparação que ele vai usar para que esses irmãos de Éfeso pudessem ao mesmo tempo se proteger, mas também atacar o inimigo, era o quê? A armadura do soldado. Né? Paulo, assim como Jesus, utilizava os recursos pedagógicos que tinha naquele contexto. Hoje de manhã nós falamos aqui sobre a figueira, Jesus ter amaldiçoado a figueira. Então Jesus olha à sua volta, pega coisas comuns aos seus ouvintes e fala sobre aquilo. Usa como metáfora para explicar verdades espirituais. Paulo a mesma coisa. Ele está escrevendo sobre batalha espiritual. Ele está pensando no que os cristãos precisam para suportar essa batalha. Ele olha, opa, tive uma ideia aqui. O Espírito Santo já direciona o olhar dele para o soldado ali. Eu vou fazer algumas conexões aqui com essa armadura desses soldados aqui. É claro, né, modificando aqui os elementos. Então ele olha para essa armadura perecível de um soldado romano e começa a fazer algumas comparações com a armadura imbatível de Deus que está disponível para todos nós. Porque, meus irmãos, né, segura essa, né? Deus não nos envia para a batalha
sem nos dar condições de permanecermos firmes durante essa batalha. Você não precisa ficar com medo. Ah, pastor, agora eu estou assustado. Você vai falar que a vida cristã é uma batalha espiritual? Sim. Só que Deus não te envia para essa batalha sem te dar condições de você permanecer firme, inabalável, conforme nós lemos aqui, nessa batalha. Você acha que Deus ia permitir que Sadraque, Mesaque e Abednego entrassem naquela fornalha sem que ele não estivesse lá com eles? De forma alguma. Você acha que Deus ia permitir que Daniel fosse lançado naquela fornalha sem que ele estivesse com ele, dando condições de suportar o bafo daqueles leões? Não, Deus estava com ele. Você acha que Deus ia permitir que José fosse lançado naquela cisterna, fosse para a prisão no Egito, sem que Deus estivesse com ele? Não. Deus não nos envia para um lugar sem nos dar condições para suportar aquilo que Ele espera de nós. Por quê? Deus não confia em você, meus irmãos. Então pare de confiar em você. Tem pessoas que dizem, Deus pode confiar em mim, pode contar comigo. Não. Ele te envia, mas vai na minha força. Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Ele te envia para batalhas. Ele te envia. Só que Ele nos dá condições. Lembra quando Jesus ressuscitou? O que Ele falou com os discípulos? Portanto, agora, ide por todo mundo. Por quê? Pregar o evangelho a toda criatura. Por quê? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora vocês podem ir. Antes não. Antes, quando Ele envia os discípulos, Ele só envia as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas quando Ele recebe na cruz toda a autoridade no céu e na terra, Ele fala, agora vocês podem ir. Então vocês não precisam ficar com medo, né, dessas coisas de batalhas espirituais que nós estamos envolvidos. Vocês precisam prestar atenção. Vocês precisam, né, se revestir de toda a armadura de Deus. É o conselho de Paulo aqui. Aí ele começa então no versículo 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Cingir aqui, ele está falando de um cinto. Eu ia falar sobre isso com as crianças, mas eu quis economizar um pouco minha garganta, que não está boa. Né, talvez você está espantado com essa voz grave do pastor e a nasalada, não é sempre assim. Né? A ideia de cingir aqui é de colocar um cinto. E embora a gente possa pensar o contrário, o cinto ele é um elemento muito importante nessa armadura de um soldado. Isso porque o cinto, naquele contexto, amarrava a túnica do soldado. O soldado usava uma túnica, né, mais ou menos um vestido assim, né? E o cinto amarrava aquela túnica, possibilitando que o soldado, na batalha, ou mesmo no correr, no caminhar, não se embaraçasse ali, né, com a sua própria túnica. Essa que é a ideia aqui. Né? E aí Paulo faz uma relação com a verdade. Né? É isso que a verdade faz pelo crente. A verdade revelada por Deus, devidamente compreendida e aplicada nas nossas vidas, ela é como um cinto que nos dá a devida segurança, principalmente num mundo dominado por mentiras. Né? Hoje o termo mais comum é fake news, né? Mas é mentira. Né? É basicamente isso, é mentira. Em um mundo dominado pela mentira, a verdade ela é essencial. E para com essa historinha de que cada um tem uma verdade. Não existe isso, meus irmãos. Não existe. Cada um tem uma verdade. Não, a verdade é só uma. Você pode ter pontos de vista diferentes. A verdade ela é absoluta. E, inclusive, quem diz que não existe verdade absoluta está colocando isso como se fosse absoluto. Não existe verdade absoluta. Ué, você acabou de falar uma verdade absoluta. Não, nós cremos que existe. O que acontece é que, às vezes, nós não queremos, né, trazê-la para as nossas vidas. O que acontece é que, às vezes, nós não queremos viver a verdade. Até porque a verdade ela não é um conceito abstrato. A verdade é uma pessoa. Ela é Jesus Cristo. Jesus, o nosso
Senhor, meus irmãos. Então, conhecer a verdade é essencial, inclusive para a liberdade a qual nós somos chamados. Isso porque a ignorância, ela aprisiona as pessoas. Nós cremos que a verdade liberta, porque a verdade ela é a própria encarnação de Deus, Jesus de Nazaré, sem o qual ninguém chega até Deus. Por isso que existe, sim, uma verdade, né? E ela é absoluta. E o nosso inimigo, o diabo, ele é experiente em trabalhar com a mentira. Ou como disse Jesus, ele é o pai da mentira. Então, tomem cuidado, meus irmãos, com esse primeiro acessório, que é o cinto, não é, da verdade. Cinja-se, não é, com a verdade, que é Jesus, porque nada nos adiantará dos outros acessórios, outros itens dessa batalha, se você falha nesse primeiro aqui, com a verdade. Não adianta você se colocar o capacete, a espada, o escudo, se você não anda cingido com a verdade. Hora ou outra você vai se atrapalhar, vai tropeçar e vai cair. E se você cair com a espada na mão, ainda fica pior, ainda você vai cortar ainda. Né? O segundo elemento é a couraça da justiça, ainda no versículo 14. O que era a couraça para o soldado? Para o soldado romano, ela cobria do pescoço até na cintura, né, na frente e atrás. E estar sem essa proteção, essa couraça no campo de batalha, era basicamente a sentença de morte da pessoa, porque ela estava exposta aos golpes do inimigo. Lembrando que ela protegia os órgãos vitais. Então era muito importante que o soldado estivesse na batalha revestido com essa couraça. E a comparação que Paulo faz, né, de couraça da justiça é com a justiça de Cristo que nós devemos nos revestir. Isso porque é essa justiça que nos coloca em paz com Deus. Através de qual justiça nós temos paz com Deus? Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação que nós temos, que sela a nossa paz com Deus, é fundamentada na justiça de Cristo. E isso é muito importante porque o nosso inimigo nessa batalha é chamado também de acusador. O diabo é o acusador. Lembra daquele episódio de Jó? Ele chega diante de Deus e vai fazer o quê? Acusar Jó. Ele é o acusador. Né? A sua estratégia é o quê? É nos acusar dos nossos pecados. O grande problema disso é que quando a pessoa vai para a batalha confiando na sua própria justiça, ela é derrotada. Por quê? O profeta Isaías disse que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Não vale nada. A nossa justiça é como trapo de imundícia. Então você vai para uma batalha de peito aberto. Por quê? Porque a sua justiça que deveria te proteger, não te protege. Ela é como trapo de imundícia. É a justiça de Cristo que nos defende das acusações. É a justiça de Cristo que faz de pessoas condenadas como éramos, pessoas justas diante de Deus. Por que hoje nós podemos estar diante de Deus? Nós temos livre acesso à presença de Deus. Não é que Deus fica contabilizando os seus atos de justiça. Não é isso. Porque se ele fosse contabilizar, você estaria já no inferno. Pronto, acabou. Mas é porque ele contabiliza a justiça de Cristo na sua vida. Porque Cristo é justo em tudo que fez, você pode estar diante de Deus. Caso contrário, nós não teríamos possibilidade. É por isso que ao entrar nessa batalha, eu preciso confiar naquilo que Cristo fez. Não naquilo que eu fiz, ou naquilo que eu faço, ou um dia ainda farei.
Em seguida, temos os sapatos que nos falam da prontidão para pregar o evangelho da paz, no versículo 15. Paulo tem em mente aqui, ele está olhando ali as botas do soldado romano, né, usavam ali botas de couro com a sola cravejada de pedaços de ferro, como se fosse uma chuteira. Né? Quem já jogou aqui em campo de gramado sabe que tem aquela trava de ferro, né? De alumínio. A ideia é que é a mesma. Né? A deles, inclusive, era pontiaguda. Justamente para quê? Para que eles pudessem se manter de pé nos terrenos escorregadios, enquanto eles caminhavam, enquanto eles batalhavam. E a comparação aqui, né, pensando nesse sapato, calçai, né, os pés no evangelho na preparação do evangelho da paz, é com a firmeza que nós precisamos ter na pregação do evangelho, meus irmãos. Enquanto nós saímos, né, caminhando e andando e cantando, né, nós saímos caminhando e cantando o evangelho. Por quê? A semelhança daquele cujos pés são formosos sobre os montes por anunciar a paz, nós também devemos estar preparados para levar esse evangelho àqueles que ainda não têm essa paz e por isso não estão de pé. Então imagina a cena que Paulo está olhando aquela bota do soldado que mantinha ele firme ali, mesmo em qualquer terreno escorregadio. Paulo está pensando assim, olha, esses cristãos nessa batalha, esses irmãos, precisam estar ativamente calçando também, né, os pés no evangelho da paz, na pregação do evangelho. Porque é isso que vai nos manter de pé, pregar o evangelho. Porque quando nós pregamos o evangelho, nós nos lembramos também, né, da necessidade que temos de pregar para nós mesmos. Vez ou outra a gente tem que se lembrar disso, não é? Às vezes eu termino a pregação e eu falo assim, meu Deus, eu achei que essa pregação era para aquele irmão que faltou. Não, mas é para mim mesmo. Né? Porque a boca mais perto o ouvido mais perto da minha boca que é o meu mesmo. Então, enquanto eu prego para vocês, eu prego também para mim. Então a gente precisa consciência, né, de que devemos estar constantemente pregando o evangelho, porque o evangelho da paz nos impede de escorregar, né, e cair devido às nossas emoções instáveis, né, volúveis. Se a sua vida cristã é instável, né, é empurrada por suas emoções, circunstâncias, sofrimento, né, então calce as sandálias, as botas, né, da pregação do evangelho para firmar os seus pés em Cristo Jesus. Talvez você pense assim, pastor, eu não sou muito bom com isso, a pregação do evangelho. É porque você não tem se dedicado a isso. Porque assim como todo sapato novo precisa se acomodar ao pé, você também precisa se acomodar a essa prática da pregação. Esse que vos fala, né, cismou de correr, e aí os irmãos da igreja viu que era aniversário do pastor, vão dar um tênis para ele. Né, e deram um tênis ao pastor. Eu corri a primeira vez, um tênis bonito, né? Glória a Deus. Corri a primeira vez, me deu uma dor na canela, eu fiquei caladinho, né? Assim, né? Cavalo dado, a gente não olha os dentes, né? Tem esse ditado lá em Minas, já ouviu falar? Cavalo dado, você não olha os dentes. Corri a primeira vez, uma dor na canela, no quadril. Às vezes é a primeira vez. Corri a segunda vez, doeu do outro lado. Eu falei, meu Deus do céu, só pode ser uma batalha espiritual, não é possível. Passei uns 3 dias para aliviar a dor, fui correr de novo, doeu de novo. Eu falei assim, eu preciso usar esse negócio mais então. Por quê? O meu pé não se acomodou aqui. Né? Passei a usar. Essa semana, graças a Deus, fui correr 10 quilômetros. Glória a Deus. Né? E gritando na rua, Jesus é bom. Né? Eu posto ali no grupo dos homens. Né? Eu vou gritando para o povo que está na rua, Jesus é bom. Deus te abençoe. Né? Ou seja, o tênis se acomodou ao meu pé. Por que você não prega o evangelho? Porque você não começa. No começo é difícil, dói. Você toma um não, você toma uma fechada de porta, mas depois vai se acomodando e você se acostuma. E o dia que você não prega,
É como se estivesse descalço. Está faltando alguma coisa. Então, acomode seus pés na preparação do Evangelho da paz. Porque assim como você tem paz com Deus hoje, porque um dia alguém pregou para você, alguém não está em paz com Deus esperando você pregar para ela. Alguma pessoa não está em paz com Deus. Por quê? Porque você ainda não pregou o Evangelho para essa pessoa. A próxima peça dessa armadura é o escudo da fé, no versículo 16. E a palavra que Paulo usa aqui para descrever o escudo, né, ele se refere a um escudo grande, de aproximadamente 1,20 m por 75 centímetros de largura. Ou seja, era um escudo que protegia a pessoa inteira, né, dos pés à cabeça, principalmente contra flechas que eram lançadas. As flechas vinham, então você não pode ter um escudo pequeno. Você precisa de ter um escudo que proteja você como um todo. Não quer dizer que a pessoa tinha 1,20 m, né? Mas se ela abaixasse, o escudo é 1,20 m, né? ela tinha todo o seu corpo ali protegido. E a ideia é nos apropriarmos da fé que não deixa a dúvida nos assombrar. Esse que é o grande problema. Quando a gente fala de fé, o oposto é o que? É dúvida. Não é falta de fé, é dúvida. E a ideia é que é justamente isso. Embrace esse escudo da fé para que ele possa apagar com ele os dardos inflamados do inimigo. Principalmente a questão da dúvida, meus irmãos. Quantas pessoas são levadas pelas dúvidas lançadas pelo diabo constantemente? Quantas pessoas? Ele faz isso, ele é especialista nisso. Se lembram da batalha que foi travada lá no deserto entre Jesus e o diabo? O que o diabo fez? Ele tentou justamente com a questão da dúvida. Ele diz, se tu és o Filho de Deus, Mateus capítulo 4, versículo 3. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O que Satanás estava fazendo, gente? Ele estava questionando a voz de Deus, a palavra de Deus, lá no batismo de Jesus. No batismo de Jesus, o céu se abre, o Espírito Santo vem sobre Jesus e uma voz ecoa do céu. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. O que o pai tinha falado para o filho? Você é o meu filho amado. O que Satanás vai tentar? A primeira coisa, se tu és o Filho de Deus, ele está questionando a palavra de Deus. Ou seja, ele está lançando a dúvida. É isso que ele faz conosco, meus irmãos, em relação à palavra de Deus. Nós que estamos em Cristo somos também filhos amados de Deus. Eu sei que você falha, que você peca, mas você é um filho amado de Deus. Não deixe Satanás colocar essa dúvida em você. Embrace esse escudo da fé para apagar esses dardos inflamados. Senhor, né, eu estou passando por tanta luz. Será que eu sou um filho amado do Senhor? Sim, o filho amado de Deus, Jesus Cristo, passou pela maior de todas as provações. Nós passamos por provações, mesmo sendo filhos amados. E às vezes Satanás vai justamente lançar essa dúvida. Você não é filho de Deus. Né? Lembra do Lázaro, que é a música que eu gosto de cantar de vez em quando? Se tu és crente, então por que tu passa fomes? O Lázaro canta assim. Porque nem só de pão viverá o homem. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Hoje eu não vou cantar muito, porque minha voz não está melhor. Mas é a dúvida, meus irmãos. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, principalmente no meio das batalhas, você já foi questionado. Aquela voz no seu ouvido. Às vezes uma pessoa, você não é crente? Você não fala que é fiel a Deus? Você não fica postando um versículo bíblico? Você não está passando por essa luta aí? São os dardos inflamados de Satanás, questionando a voz de Deus no seu coração, que diz, você é um filho amado.
em Cristo Jesus. Ter fé é ter certeza que a palavra de Deus se cumprirá, independente da situação a qual nós estamos passando, meus irmãos. Ter fé é ter essa confiança inabalável, não em si mesmo, mas em Deus, né, de que é sempre fiel, meus irmãos. E essa fé funciona como um escudo, blindando contra os dardos inflamados, né, de Satanás, contra as flechas no campo da batalha inflamadas. É por isso que nós precisamos desse escudo. Em quinto lugar, vem o capacete da salvação, versículo 17. Quando Paulo menciona aqui o capacete da salvação, ele também está falando da segurança que nós temos em Cristo, meus irmãos. Segurança essa que nos dá coragem para a gente ir avançando na batalha. Porque ele tem em mente isso, um soldado, não que está simplesmente ali vigiando, né, de guarda, mas um soldado que está pronto para a qualquer momento partir para a batalha. E a segurança é essencial para a gente ir avançando. Você já pensou como seria se não tivesse a certeza da sua salvação? Por isso que o capacete é o capacete da salvação. Porque é aquilo que nos dá segurança. Como será viver sem a certeza da salvação? Tem muitas pessoas que vivem assim. Vivem uma vida insegura. Por quê? Porque estão confiando na sua justiça. E hoje você está bem. Mas amanhã você escorrega na casca de banana ali no pecado. Opa, perdi a salvação. Aí você faz 5 dias de jejum e oração. Você confia no seu poder. Aí eu estou salvo hoje. Mas amanhã de novo você caiu. Que insegurança é essa? Como que a gente avança para a batalha inseguros assim? Nós precisamos ter a segurança da nossa salvação. A consciência da salvação que temos deve acompanhar as nossas vidas todos os dias para não nos entregarmos às distrações que buscam roubar a nossa atenção. Então a ideia é justamente essa. Ó. Coloque o capacete da salvação. Justamente para te blindar das distrações no meio dessa... Quem já assistiu aqui aquele filme, se não, eu recomendo, muito bom, O Resgate do Soldado Ryan. É um filme fantástico. Tem uma cena lá que me impactou muito, porque o soldado toma um tiro na cabeça, só que ele está com um capacete. E ele espantou. Aí ele tira o capacete para ver. Quando ele tirou o capacete, tomou o tiro. Não pode tirar, né, a sua segurança. Assim também somos nós. A consciência da salvação deve nos acompanhar todos os dias para não nos entregarmos às distrações que buscam roubar a nossa atenção. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura, liberta do reino das trevas, resgatado, né, do poder do reino das trevas, da morte eterna, e agora é um herdeiro da vida eterna em Cristo. E é a certeza da salvação que nos dá coragem, né? É a coragem dos santos, né? É a nossa coragem, é a certeza da salvação. Enquanto a covardia espiritual, ela é justamente o fruto da insegurança da salvação. A pessoa que é insegura com relação à sua salvação, ela é covarde nessa luta. Ela não tem coragem, né, de experimentar aquilo que Deus tem para ela, porque ela tem medo, né, de perder a sua salvação. E muitos, justamente por essa insegurança, ficam choramingando, né, com medo das batalhas espirituais. Por quê? Porque não tem certeza da sua salvação. Se acharmos, meus irmãos, que é possível perder a salvação, nós nunca assumiremos os riscos que Deus exige, né, de nós em obediência ao seu chamado, para continuar enfrentando as batalhas. Não tire o capacete, né, continue com ele, porque é a certeza da nossa salvação. E por último, nós temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, no versículo 17. E aqui, veja bem, de todas as peças listadas aqui, todos os itens, essa aqui é a única que pode ser usada tanto para se defender,
quanto também para atacar o inimigo na batalha. É o único item dessa armadura que Paulo está elencando que é usado tanto para se defender, quanto também para se atacar. Ou seja, você não consegue avançar, você pode até se proteger com um escudo, com o capacete, com a couraça. Mas você não vai avançar sem a espada do Espírito. Interessante que no episódio do deserto que nós mencionamos, onde Jesus está naquela batalha ali, né, com Satanás, Jesus usa justamente o quê? A palavra. Como que ele conseguiu resistir e expulsar Satanás? Usando a palavra para contra-atacar Satanás. Em cada um dos ataques de Satanás, o que Jesus fazia? Ele respondia, ele estava pronto para manejar a palavra que é, né, a espada do Espírito. Satanás vinha, ele, né, debatia, né, ele se defendia e atacava com a palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, aprender as Escrituras é uma questão de vida ou de morte. E muitos de nós, infelizmente, eu falo isso com dor no coração, estão perdendo batalhas nos relacionamentos com os filhos, no casamento, no trabalho, na igreja. Por quê? Porque não sabem manejar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Muitos de nós estão perdendo batalhas por causa disso. Veja o que o autor da carta aos Hebreus ele vai dizer sobre a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Essa é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra do Espírito, né, é a espada do Espírito, porque foi o Espírito que inspirou a palavra. E é o mesmo Espírito que aplica essa palavra aos nossos corações, às nossas vidas. É por isso, meus irmãos, que nós temos tido o cuidado de estudar de forma séria a palavra de Deus aqui na Igreja Presbiteriana, meus irmãos. Porque se você não foi alcançado e transformado pela palavra de Deus, não existe mais nada que nós possamos fazer. Não existe evento mais grandioso que possa ser, mais iluminado ou sem iluminação que possa ser, que vai transformar a sua vida, se a palavra de Deus não faz isso. Ela é a espada do Espírito, capaz de discernir os nossos pensamentos. Ela chega onde ninguém mais pode chegar, meus irmãos. Então, torne-se hábil, né, no manejo dessa espada do Espírito, meus irmãos. Torne-se hábil. Eu sei que vocês têm habilidades em muitas coisas, mas somente o manejo correto da palavra de Deus pode expulsar o inimigo das suas vidas nessa batalha. Sature-se da palavra de Deus. Tenha um versículo gravado para qualquer coisa, qualquer situação. Falta de esperança, né? A nossa esperança está no Senhor. Desânimo, né? Tenha um versículo. Até as suas piadas sejam piadas bíblicas. Se você quiser saber algumas, depois eu te conto. Eu vou contar só uma, só para não... Vocês sabem qual que é o nome do profeta que estava lá no ar, quando Deus estava criando todas as coisas? Quem sabe? Era o profeta Ageu. Porque Deus disse, haja luz, e Ageu. As piadas de pastor sem graça, né? Mas até as brincadeiras nossas, com todo respeito, devem ser bíblicas. Porque tem gente que gosta de piadas que não são dignas, né, da boca que prega o evangelho, meus irmãos. Sature-se da palavra de Deus para todo momento. Tenha a palavra de Deus para responder qualquer coisa, meus irmãos, na sua boca. Por isso que a gente insiste muito no estudo da palavra de Deus. Porque a gente entende a seriedade, né, que é a palavra de Deus. Por último, para a gente concluir, nós temos a oração. Não menos importante, apesar de estar por último, né, e a oração ela não é colocada como mais um item que faltou ali. Às vezes a gente pensa, Paulo esqueceu
de um item e agora ele coloca aqui. Não. Na verdade, a oração ela acontece durante todo o processo pelo qual nós estamos nos revestindo com essa armadura. Observe o que diz o texto no versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo destaca 4 pontos importantes aqui que devem conduzir as nossas orações. Com toda oração e súplica, em todo o tempo, toda perseverança e por todos os santos. Veja que a oração não é um item à parte. Ela acontece durante todo o momento que nós estamos nos preparando para a batalha e também durante a batalha. Eu sei que, infelizmente, muitos de nós oram algumas vezes com algum grau de perseverança por algumas pessoas. E isso é um indicativo de quão distante nós estamos dos desígnios de Deus para as nossas vidas no que concerne à oração, meus irmãos. E aqui precisamos fazer uma consideração importante. Não existe essa dicotomia que as pessoas fazem de eu sou uma pessoa de oração e você é uma pessoa da palavra. Não tem isso. Palavra e oração são inseparáveis, meus irmãos. Não tem como separar aquilo que Deus uniu. O que Deus uniu? Palavra e oração. Se você diz que é bom na oração, mas não com a palavra, então você não está orando conforme o Deus da palavra. Se você diz que é bom com a palavra, mas não com a oração, você não está entendendo a palavra que você está manejando, meus irmãos. Não dá para separar. Tem igreja que é boa com oração e tem igreja... A igreja presbiteriana é boa da palavra, mas não é boa da oração. Que isso? Ou nós somos bons nos dois, ou nós somos bons em nenhum. Não tem isso. Ou nós somos pessoas que oram e vivem a palavra, ou nós não somos nenhum. Então, se você está se dedicando à oração e está esquecendo a palavra, você não está orando conforme o Deus da palavra. E se você tem dedicado à palavra e não à oração, você não entendeu a palavra também, meus irmãos. Né? Infelizmente, há muitos que compreendem errado essas questões. E compreendem errado também, veja bem, a questão dessa união de palavra e espírito e de orar no espírito que Paulo diz aqui. E, infelizmente, há muitas pessoas que compreendem e acham que orar no Espírito, ele diz, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Orar no Espírito, meus irmãos, não é você entrar em êxtase, em transe e começar a falar coisas desconexas. Não é isso. É você orar submisso ao Espírito da palavra. Até porque, lá no capítulo 5, versículo 18, o que Paulo disse? Que a gente deve se encher do Espírito. Então, o que conduz as nossas orações é o quê? É o Espírito. Orar no Espírito é orar submisso ao Espírito Santo, para que você não ore pedindo as suas coisas. Nós lemos hoje, aqui de manhã, Tiago, pedis e não recebeis. Por quê? Pedis mal, para esbanjardes nos seus deleites. Por que pedimos mal? Porque não oramos no Espírito, oramos na carne. E ao orarmos na carne, nós pedimos para satisfazer os desejos da nossa carne. Então, orar no Espírito não é entrar em transe. Não é entrar numa dimensão atmosférica. Não, é você orar submisso ao Espírito da palavra. E por último, meus irmãos, Paulo se inclui também nos pedidos de oração. Olha que interessante. Ore por todos, e ore também por mim. Versículos 19 e 20. Para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias. Eu sei que eu falei que na quarta-feira tem pessoas que às vezes lê correndo, fala em Candeias. Ainda mais que lá em Minas tem uma cidade que chama Candeias, Eu brinquei que na quarta-feira, não, em cadeias. Paulo era embaixador de Cristo, preso. Em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazer. Agora é interessante pensarmos o motivo dessa oração. Se você tivesse preso por pregar o Evangelho,
Qual seria o seu primeiro pedido de oração? Qual seria o seu primeiro pedido de oração? Paulo diz o quê? Está preso, ele não pede para ser livre da prisão. Ele não pede para ter mais conforto na prisão. Ele não pede para alguém levar um cobertor para ele. Ele não pede por uma enfermidade. Não estou querendo dizer que essas coisas não são legítimas. Elas são legítimas. Nós temos que colocar tudo diante de Deus em oração. Mas isso aqui nos mostra a prioridade de um homem de Deus. Ore por mim, para que eu tenha coragem de pregar e fazer conhecido o Evangelho. Ore por mim, para que eu consiga cumprir o meu chamado. Sinceramente, eu acredito que esse é um dos pedidos mais ousados que poucos de nós têm coragem de fazer. Nós pedimos oração por tantas coisas nas nossas vidas, mas nós não oramos pedindo coragem para pregar o Evangelho. Meus irmãos, ore por mim, para que eu consiga pregar o Evangelho para os meus irmãos da carne, para minha família. Meus irmãos, ore por mim, para que eu consiga pregar o Evangelho no meu trabalho. Tem tantas pessoas incrédulas lá. Meus irmãos, orem por mim. Por quê? Está doente? Sim, mas isso aí é secundário. Ore para que eu consiga pregar o Evangelho para mim mesmo. Para o meu pai, para minha mãe, para os meus tios, para os meus vizinhos. Olha que pedido ousado. Para quem está privado da liberdade. Ele está privado da liberdade, mas a palavra não. É por isso que ele pede oração, para que ele continue pregando o Evangelho. É um dos pedidos mais ousados. Eu quero desafiar vocês a fazer esse pedido. Pastor, ore por mim, pastor. Eu tenho vergonha de orar, eu tenho vergonha de pregar. Ore por mim, eu quero pregar. Pastor, ore por mim, eu preciso calçar esse sapato da pregação do Evangelho. Eu calcei algumas vezes, mas doeu, eu larguei. Incomodou, eu larguei. Ore por mim. Pastor, meu trabalho, só Jesus. Quanta pessoa incrédula. Pastor, os meus colegas lá na obra, só piadinha profana. Ore por mim, pastor. Porque se eu não pregar o Evangelho para eles, daqui a pouco eu estou falando besteira igual eles. Se eu não influenciá-los, eles vão me influenciar. Dali a pouco eu estou postando a mesma coisa que eles, nos grupos de WhatsApp. Pastor, ore por mim, as mulheres. Porque tem tantas mulheres que são vaidosas, ficam aí gastando suas vidas com coisas banais. Isso está me influenciando, porque eu não estou influenciando elas. Pais, peçam oração para vocês pregarem o Evangelho para seus filhos. Pastor, ore por mim, para eu pregar o Evangelho para meu filho. Às vezes eu tenho pouco tempo com ele, então eu quero fazer uma distração, biluteteia, que coisa. Não prega o Evangelho para o seu filho. Ele já está distraindo com muitas coisas. Tenham coragem, meus irmãos, de pedir essa oração. Não tenham vergonha. Pastor, ore por mim, eu quero pregar o Evangelho. Então nós estamos em guerra, meus irmãos. Nós vamos concluir aqui. Em guerra, inclusive, com esse relógio. Meu Deus do céu. Alguém turbinou, colocou esse relógio na velocidade 1,25 ali. Nós estamos em guerra. Se você não sabia, eu estou te apresentando, agora você já sabe. Você já sabe a natureza dessa batalha. Você já sabe quem é o nosso inimigo. Você já sabe onde você tem que se fortalecer. E você já sabe com o que você precisa se revestir. Porque talvez você esteja todo ferido, esfarrapado, sem condições para continuar, justamente por quê? Porque você entrou na batalha de peito aberto, sem a couraça da justiça. Sem considerar, igual eu, lá de moto, sem considerar a seriedade que era isso. Então eu vou usar o mesmo conselho que eu recebi quando eu fui sair de moto. O dia que você achar que você é bom, você vai cair.
O dia que você achar que não precisa dessa armadura, você vai cair. Deus queira que não seja, né, para você permanecer lá no chão. Deus queria que você se atente a partir de hoje, se você não sabia, para essa realidade. Porque veja bem, talvez você esteja perdendo a sua batalha no casamento por isso. Talvez você esteja perdendo a sua batalha com os filhos por isso. Talvez você esteja perdendo a batalha na família, no trabalho por isso. Porque você foi para a batalha sem estar consciente dela. E foi de peito aberto. E agora você está todo esfarrapado. Mas agora você tem consciência disso. A partir de hoje, você tem a oportunidade de mudar as coisas. Saia daqui e faça um checklist. Eu vou amarrar esse cinto. Não quero deixar minha calça cair no meio da batalha. Senão vai ficar difícil, né? Eu vou amarrar o cinto da verdade. Eu vou me colocar essa couraça da justiça de Cristo. Eu vou calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Eu vou embraçar o escudo da fé. Eu vou colocar o capacete da salvação. Faça um checklist mesmo. E eu vou empunhar a palavra do Espírito. E começar a usar ela. Para eu vencer essa batalha. Em todo e qualquer lugar. Que Deus nos dê a graça, a coragem para a gente seguir as orientações da sua palavra. Em nome de Jesus, meus irmãos. Vamos nos colocar de pé, a gente vai cantar mais um cântico e encerrar esse tempo de adoração. O mês de agosto é o... Eu já queria começar já, né? O mês de agosto é o mês das missões. Calma, baterista, já vai. O mês de agosto é o mês de missões, né? E é um mês ao qual nós trazemos esse tema com mais força. Não se limita a esse tempo de agosto. E a palavra que o pastor nos trouxe hoje, totalmente conectada a esse tema, nos remete a uma memória de que o Evangelho chegou a nós, porque o Espírito se revelou a missionários, o Espírito se revelou de geração em geração, para que a palavra pudesse ser ensinada para crianças, jovens, idosos, doentes. E dessa forma ela veio para a América do Sul, chegando no litoral de Santa Catarina, e depois aqui nessa nossa região. E você agora, que ouve o Evangelho, a verdade, que está aqui hoje, não por uma ocasião, não por sorte ou por... Não, você está aqui porque Deus quer que você ouça essa palavra. E esse cântico que nós vamos cantar, ele é conhecido pela igreja porque nós somos todos diferentes daqui. Nós somos de tribos e raças diferentes. Aprendemos coisas diferentes na nossa infância. Mas Cristo quis que nós estivéssemos aqui hoje para ouvir a sua palavra, para engrandecer o seu nome, para louvar. E com esse desejo de louvar é que nós vamos erguer a voz nesse cântico. Amém? E nações,
no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida